Olá, muitos pacientes e muitos alunos perguntando sobre o novo tratamento para degeneração macular forma seca e a nova droga chama Izervay. O Izervay é o, um fragmento, né, uma sequência de RNA, que é o nosso ácido ribonucleico, faz parte do nosso material genético, tá? Então, é um pedaço de material genético, um pedaço de RNA de 56 kilodaltons. Nome científico, esse nome feio aqui, ó, Avacin Captad Pegol. E essa fita de RNA, né, esses nucleotídeos, eles se ligam a uma proteína que faz parte da cascata de complemento. A proteína é chamada fator de complemento 5. E essa cascata de complemento está envolvida na nossa reação imune. Infelizmente, na degeneração macular forma seca, essa cascata de complemento está envolvida na piora da degeneração macular, com o avanço das áreas de atrofia da retina. Esse foi o estudo publicado no A em 2023, o resultado do segmento de 18 meses de pacientes que foram tratados com diversas doses desse medicamento, né, que a gente vai apelidar de ACP. Então, teve pacientes que receberam 1 miligrama, pacientes receberam 2 miligramas, pacientes receberam 4 miligramas e pacientes que receberam placebo. E o principal resultado está aqui nesse gráfico, né? Nos pacientes que receberam 2 miligramas, houve uma redução no crescimento da área de atrofia de em torno de 28%. Nos pacientes que receberam 4 miligramas, houve uma redução no crescimento da área de atrofia depois de 1 ano e meio de 30%. Esse medicamento ele é um pouco diferente das drogas para tratar a forma úmida. Por quê? Ele precisa de ser injetado no dobro do volume dentro do olho. Normalmente a gente injeta 0,05 ml. Nesse caso, nós vamos injetar 0,1 ml. Isso leva, com certeza, a um aumento da pressão intraocular. Então, o médico tem que estar preparado para esse aumento da pressão intraocular, para despressurizar o globo ocular, se for necessário. Outra coisa interessante é que esse medicamento é aspirado sem filtro, outro cuidado que é importante para o retinólogo. Infelizmente, nem tudo são boas notícias, né? Nesse estudo, a gente tem como ponto fraco um fato interessante que quase metade dos pacientes do grupo que recebeu 4 miligramas, por exemplo, eles descontinuaram o estudo, né? Eles simplesmente deixaram de comparecer e pararam de participar do estudo, né? E também um grande número de pacientes do grupo de 2 miligramas, em torno de 30%, também descontinuaram o segmento do estudo. Será que esses pacientes tinham pior prognóstico? Será que houve uma limpa de pacientes com pior prognóstico do grupo de tratamento e isso fez com que pacientes com melhor prognóstico, apenas pacientes com melhor prognóstico ficassem no grupo que recebeu o tratamento? Existem ainda outros probleminhas com o desenho desse estudo que eu vou comentar mais para frente. Então, outro ponto fraco é que, infelizmente, essa droga ela transforma a forma seca na forma úmida da doença. E em 12% dos pacientes que receberam 2 miligramas, houve o desenvolvimento da neovascularização de coroide ao longo dos 18 meses. Isso caracteriza a forma úmida da doença. E em 15% dos pacientes receberam 4 miligramas. Aí você fala, mas isso não é um número normal? O que aconteceu com o placebo? No placebo, só 2 a 3% desenvolveram a forma úmida. E, infelizmente, né, esses pacientes, quando desenvolveram a forma úmida da doença, eles saíam do estudo. Então, a gente teve uma limpa, né, usando um português mais claro, de pacientes com mau prognóstico no grupo
E essa retirada de pacientes com neovascularização de coroide, que leva, né, a um prognóstico pior, ela foi maior nos grupos de estudo em relação ao grupo placebo. Isso pode ter favorecido um melhor resultado no grupo que recebeu a droga, ou avancicaptade, ou ACP. Importante também deixar claro para vocês, né, que a companhia japonesa que comprou a droga, ela investiu 5,9 bilhões, né? E só para fazer uma conta rápida, cada dose nos Estados Unidos em agosto de 2023 estava em torno de 2.100 dólares, tá? E isso seria para um tratamento de 18 meses, a gente gastaria em torno, o paciente gastaria em torno de 38 mil dólares ou 190 mil reais em 1 ano e meio de tratamento. Então, para resumir, eu acho que é um dado preliminar importante, né? Um grande número de pacientes descontinuaram o tratamento e não ficou muito bem explicado o porquê, né? E uma taxa razoável de 12 a 15% dos pacientes desenvolvem neovascularização de coroide e passam da forma seca para a forma úmida, né? Será que esses pacientes não são os que tinham pior prognóstico e a retirada de pacientes com pior prognóstico melhorou o resultado no grupo que recebeu o tratamento? Né? Será que os pacientes que descontinuaram o estudo, eles eram homogêneos, né? Se descontinuaram o estudo, os pacientes que tinham pior prognóstico também? Porque uma taxa de quase 50% de descontinuidade no grupo com 4 miligramas, né? E será que eles excluíram a neovascularização subclínica, ou seja, alguns desses pacientes já não tinham a forma úmida muito tênue e eles não foram excluídos porque só foi realizada a angiografia no exame basal e não foi feita a angiotomografia, né? Lembrar que essa droga não foi testada em estudo fase 4, tá? E lembrar que um análogo, um inibidor do complemento, o pegcetacoplan, que é o inibidor do fator de complemento 3, ele começou a ser usado antes do ACP, né, que é o Cifovre, e o pegcetacoplan produziu vasculite em alguns pacientes. Então, a gente espera que essa nova droga para o tratamento da degeneração macular forma seca, que é um inibidor do fator C5 e não do C3, não leve a vasculite, como aconteceu com o seu irmão aí, o pegcetacoplan ou Cifovre, né? Importante também comentar que há um aumento da pressão intraocular mesmo depois, em 9% dos pacientes, mesmo depois da aplicação, né? E importantíssimo falar que é economicamente quase inviável se for mantido esse preço. Imagina que um paciente ainda desenvolva neovascularização de coroide, ele vai ter que usar o ACP ou o Izervay mais uma droga anti-VEGF. E esse custo, então, pode passar dos 250 mil reais em 18 meses. Isso realmente é inviável. Agradeço mais uma vez por acompanhar o RET News. Obrigado.